Oi, gente! Oi! Oiê! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Bem, é uma coisa relativa, né? Bem é forte, né? Saúde Mental em mental. dia, todo mundo com a terapia em dia. Exatamente. E a pergunta que a gente sempre escuta é: e aí, tudo bem? Como base. E no final a gente nem tá falando de sentir, porque na prática do dia a dia a gente demora para olhar para a saúde mental. Mas é a primeira coisa que a gente responde sempre quando a gente conhece alguém. Oi, tudo bem? Às vezes não tá tudo bem. E é por isso que a gente vai conversar hoje sobre saúde mental na era dos creators. Vamos lá, que eu acho que vai ser um painel muito gostoso para a gente se conectar por aqui. E antes da gente começar, de vocês falarem também sobre vocês, se apresentarem, eu queria até tirar uma onda de que, quando a gente fala sobre internet, a gente sabe que o feed é muita coisa. Você está vendo uma pessoa correndo 7 quilômetros, aí você desce e você vê um cachorrinho perdido pelas ruas, aí você roda de novo e você cai num vídeo de humor ou num vídeo falando sobre depressão crônica. É um feed que tem muitas coisas. Mas ele não é muito distante da realidade da nossa psique. A nossa mente, ela se atualiza o tempo inteiro, tal qual o nosso feed. A questão é quando a gente não consegue acompanhar com cuidado. Quando a gente não consegue se respeitar, se ouvir e entender que a saúde emocional, ela é muito importante, volátil e não é linear. E aí, para esse painel, a gente poder chamar creators, apresentadoras que falam sobre saúde mental também, é muito legal para a gente entender outras perspectivas. E a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, gente, é como anda a saúde emocional de vocês? Ah, meu Deus! A gente Pergunta já simples. começa com essa bomba, né? Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito honrada de estar aqui, falando sobre saúde mental, que é a pauta do momento. Ainda bem que a gente está falando disso, né? E na era de criadores de conteúdo, em que a gente vê que a exaustão, você criar muito conteúdo, muitas vezes é sinônimo de sucesso. E não é bem assim, né? Quem está criando mais conteúdo, quem está soltando mais vídeos, quem está soltando mais reels, ou quem está produzindo mais, atingiu aquele sucesso. Mas o que está acontecendo por trás da tela, né? É muito importante a gente se entender. Eu digo que a sua abertura foi muito fantástica, Sara, porque a gente fala do nosso consciente, da nossa cabeça, o quanto é importante quando a gente precisa limpar e oxigenar o cérebro. É como nossa casa, né? A gente limpa a casa, a gente escova os dentes, a gente lava o cabelo, né? E a nossa mente vai acumulando um monte de pensamento, um monte de ideias, e para que esteja limpa, para que a gente possa ter mais criatividade, produzir mais e melhor, às vezes é preciso silenciar um pouco, né? Tem gente que gosta de fazer uma meditação, tem gente que gosta de simplesmente fazer uma prática contemplativa, de contemplar algo, até o seu café da manhã, parar e contemplar. É importante. Na era do criador de conteúdo, é essencial para você criar com criatividade e com a sua essência, manter a sua essência, não se perder, né, nessa avenida de tantos conteúdos o dia todo, né? Ótimo. Mas vamos lá, vamos começar. Dora, eu vi que você está com a mãozinha no microfone. Conta pra gente, como é que você faz para sobreviver um pouco com a saúde emocional numa era volátil e criando conteúdos para a internet? Eu não sobrevivo, aquelas. É uma excelente resposta. Eu tento sobreviver, principalmente para quem cria há muito tempo. Chega uma hora que você se sente extremamente esgotado, ou para você que está tentando há muito tempo viver de criação, eu acho que deve ter muita gente que trabalha ou que tem vontade de trabalhar com isso, e não é fácil. É um momento, assim, é muito difícil você separar o que é a Dora Figueiredo do que é a Dora, quem é a pessoa que está ali na frente das câmeras, e como separar isso, como se olhar com carinho, porque muitas vezes você se expõe na internet e o resultado disso não é o esperado. Às vezes não tem a quantidade de likes, às vezes não tem a quantidade de visualizações, e às vezes as pessoas comentam coisas maldosas. Então, ninguém vem na tua casa te xingar, mas na internet a galera vem e te xinga com toda a vontade do mundo.
Então, você separar o que é aquele personagem. Eu queria muito conseguir fazer isso. Até hoje, eu estou nesta busca. Mas um dia a gente consegue. A gente chega lá, mas acho que é um desafio para todo mundo, assim, né? Ficar sempre entendendo todos os nossos personagens, as personas que existem dentro da gente. E você falou uma coisa muito legal, que eu acho que a Maria também vai poder compartilhar com a gente. A frase, principalmente para quem já cria há muito tempo. Eu até brinquei que a Maria ela é dinossauro ali na internet. Ela está há muito tempo por lá. E eu acredito, amiga, que já passou por várias fases, né? E principalmente emocionais. Conta pra gente como é hoje, se você já amadureceu algumas inseguranças ou se não. Como você lida com a internet para preservar sua saúde mental? Olá, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Maria. Eu crio conteúdos, né, digitais há 10 anos. Eu comecei no YouTube, sendo youtuber, fazendo trollagens, né, em 2015, 2016. Então, eu amadureci, hoje em dia eu tenho 25 anos. Eu passei por toda essa fase, né, de amadurecer, me expondo o tempo inteiro. E eu vejo, assim, que hoje em dia eu sou uma jovem adulta que eu colho tudo isso, né? Por exemplo, eu tomo medicações para estar bem da cabeça, terapia toda semana, e eu estou em constante, assim, descoberta sobre quem é a Maria Júlia, né? Fora a Maria Venturi, porque isso é muito importante. Esse lance de se perder no personagem. Gente, o quanto isso é forte, sabe? Porque isso realmente acontece muito, e isso precisa ser falado. Quando a gente começa a gravar um vídeo, né? Automaticamente a gente constrói ali uma casca, uma persona que, ok, pode ter um pouco da nossa essência, mas sabemos que não é. O vídeo ele é roteirizado, né? Tem um roteiro para se seguir e tudo mais. Então, eu vivi nisso, eu amadureci nisso. Eu fui uma jovem de 17 anos, 18 anos, que eu era moldada por agências, né? Como se fosse um The Sims, por exemplo. Olha, você está pegando em média de 500 mil likes uma foto? Vamos para 1 milhão? Vamos pintar o seu cabelo de loiro? Porque vai dar mais engajamento? E pintava o meu cabelo de loiro. Ah, não, agora seu engajamento está caindo um pouco. Vamos pintar o seu cabelo de rosa? Eu falei, rosa? Eu não quero rosa, eu quero azul. Não, Maria, azul não rola muito porque é muito sapatão. Né? E a gente não pode mostrar para o público esse seu lado que você gosta de mulher. E isso foi mexendo muito com a minha cabeça. Tipo, tá, então, o que eu devo fazer, já que eu não posso mostrar quem eu sou? O que eu devo falar? O que eu devo fazer? Então, eu comecei nessa sede. Eu preciso namorar um homem? Então, vamos namorar um homem. Então, eu preciso pintar o meu cabelo de rosa? Vamos pintar o cabelo de rosa. Eu preciso falar isso? Eu preciso me posicionar desse jeito? Vamos fazer isso. Até que chegou a pandemia. Eu me olhei no espelho, parei e percebi que aquilo que eu estava vendo não era eu mesma. Me deu um delay gigante, assim, gente, um vazio tremendo. Aí entrei, né, com a minha depressão, quadros de ansiedade, pânico. E aí começou essa saga com o psiquiatra e com as terapias para eu entender, né, quem é Maria Júlia em essência, do que eu gosto de fazer, fora fazer vídeos para o YouTube. Realmente eu gosto de ter piercing no mamilo ou realmente eu fiz isso para ter um vídeo engajado na rede social? Então, aí começou a minha grande descoberta mesmo de quem eu sou. Cara, e é verdade, porque a era dos creators, as redes sociais, elas rompem com algo que é muito primário e importante pra gente, que também é com a identidade, que é um pouco do que você falou, assim. Tanto pro creator, para quem cria, você tem a sua identidade dividida com tantas pessoas que às vezes ultrapassa os nossos limites, e isso também é um impacto pro público, porque às vezes eles nem imaginam que você está passando por uma dor do lado de cá, porque é óbvio que a gente escolhe postar algumas coisas e deixa de postar outras, e a gente fica se enganando e se adoecendo em conjunto, porque eu não estou bem, porque eu estou fazendo muito conteúdo sendo pressionada por algo que a gente nem sabe o final qual é a pressão disso, mas por views e por likes. O meu público está pressionado porque eles queriam ter a vida que talvez a gente tenha. E ninguém sabe qual é a dor de não ver o bastidor, né? A gente só vê a cena. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês três, assim, porque, por exemplo, vou começar pela Vanessa, mas é a mesma pergunta, porque a Vanessa ela tem um programa, ela fala sobre saúde mental também,
fala sobre saúde mental para mulheres. Mas qual que é o limite que vocês conseguem encontrar hoje nessa criação de conteúdo? O limite de vocês. Aqui é meu, eu não vou expor. Aqui é deles, o que eles querem saber sobre a minha vida. Porque isso é muito importante para essa segurança da identidade. Como é para você essa criação? Sara, eu sempre digo que ninguém segura uma mulher segura. No programa eu falo isso, porque quando a gente é segura de si, e a gente tem certeza do que a gente faz, o nosso propósito, aonde eu quero chegar, quais são os meus limites pré-estabelecidos, o que é inegociável para mim, para minha carreira, para mim como pessoa, além da Vanessa nas telas, isso me torna uma mulher segura. Mas por trás de uma mulher segura, tem o sustento de um desconforto de você desagradar alguém. Porque em algum momento a gente vai desagradar. E tá tudo bem. É difícil ouvir isso, né? Porque a gente não quer desagradar. A gente não quer desagradar a nossa audiência, os nossos amigos, as pessoas que trabalham com a gente. Mas é impossível agradar todo mundo se agradando, porque a gente tem limites, somos seres humanos, a gente tem momentos em que a gente pode não estar tão feliz ou confortável, a gente tem nossa vida pessoal. Na fala, né, da minha amiga, que ela falou, poxa, eu estou tentando aqui equilibrar. Eu recentemente entrevistei a Isabela Camargo, que fala de burnout, que fala sobre saúde mental, e ela disse, Ivan, é impossível ter vida pessoal e vida profissional. A sua vida é única. Você é única, principalmente o criador de conteúdo, que é a eu presa, eu time, é tudo a gente, né? E muitas vezes nós, na internet, a gente roteiriza, a gente produz, a gente liga, a gente faz tudo. Então, claro que chega um determinado momento que você tem um time ali te ajudando, mas na maioria das vezes, e os vídeos que são mais legais, que a gente mais gosta, que mais engaja, é aquele que é natural, que é ali o orgânico, a gente está fazendo sozinho. Então, a gente vai desagradar alguém em algum momento. Sustentar isso, esse desconforto de alguém, é respeitar você. É se colocar em primeiro lugar. Então, quando eu vejo que está doendo em algum lugar, que está desconfortável, eu sei que eu estou faltando comigo. Aí eu paro e me olho. É um exercício diário. É todo dia. Todo dia. Muito obrigada. E para você, Dora, como é que é? Você disse que está tentando equilibrar, mas eu acredito que algumas coisas você já conseguiu limitar na relação com a internet na criação. Olha, eu sinto que eu consigo segurar, por exemplo, eu estou passando por um momento bem difícil agora. Eu estou ainda buscando a medicação certa. Eu tinha um diagnóstico, mudou para outro diagnóstico depois de um momento muito difícil. E eu estou começando a melhorar. Mas eu não vou agora sair na internet divulgando meu novo diagnóstico, falando, gente, passei por isso, por isso, por isso, minha vida, eu não consigo sair da cama, por isso, por isso, por isso. Não vou, entendeu? Desde que eu comecei na internet, eu sempre falei de saúde mental, eu sempre falei dos momentos difíceis da minha vida, sempre, sempre, sempre. Eu sempre quis ser real na internet. E isso tem um custo, né? Porque quando você vai lá e fala que você está mal, parece que só piora, vou falar a verdade. E nesse momento que eu tô mal e tô saindo disso, eu sei que eu não vou falar sobre isso. Então, eu tenho o cuidado de o que é pessoal. Eu vou pegar esse pessoal, fazer depois um vídeo e divulgar, mas falar sobre isso de uma forma que vai conectar com o público e que vai fazer com que outras pessoas não se sintam tão sozinhas? Sim. Mas por que eu vou fazer isso no momento que eu estou mais fragilizada? Porque vai que você faz isso no momento que você está mais fragilizado e aí alguém comenta alguma coisa para você, alguma coisa maldosa, alguma coisa que vá entrar em você, né? Porque eu, quando era adolescente, estava em depressão, eu não falava para ninguém que eu estava em depressão, mas na sala de aula eu passava o dia inteiro chorando. E aí teve um cara, um menino na época, né? Que ele escreveu no Orkut, olha, sou senhora, escreveu no Orkut assim, a Dora é tão inútil que não consegue nem se matar.
Um dos piores momentos da minha vida. Então, imagina ouvir isso quando você está mal. E eu nem saí por aí divulgando. Então, se eu hoje viro e conto todos os problemas da minha vida, eu vou ouvir o que eu não quero ouvir. Então, eu seguro, melhoro, filtro, penso bem no que eu quero falar. Não vou falar tudo. Vou falar uma parte que eu consigo e que me faz bem. Então, eu sinto que isso. Acho que você tem que separar o que você consegue e o que você não consegue. É por isso que as redes sociais são tão fofinhas e tão maravilhosas. E é por isso que você vê aquelas famílias perfeitas e é tudo de margarina. É tudo uma mentira. Mas, às vezes, você não quer contar que você brigou com o seu marido porque você é ciumenta e viu uma menina de biquíni no feed dele. Você não quer, entendeu? Pra que você vai contar isso? E eu entendo. Então, a gente tem que ter noção de que quando a gente está na internet, a gente vai ver o que a pessoa quer expor. E a pessoa quer expor só o que é beleza. Principalmente quando a pessoa monetiza isso. As marcas não querem se relacionar com pessoas que estão sempre mal. E eu sei isso muito bem porque eu estou passando por isso. Então, é muito importante saber separar o momento certo de falar o que você está passando. E muito sábio também, que pena que você passou por essa situação, até porque humanizar o sentir é muito distante da nossa sociedade. Então, enfim, essa pessoa, assim como muitas outras na internet, que é o desafio que a gente tem diário, acaba depositando ali algo que nem imagina o quanto se conecta com um momento muito sensível. Então, e principalmente no resultado de não tem porquê eu expor coisas que eu ainda estou construindo. Mas esse é um limite que hoje você traz, assim, que dá para encaixar em todas as vidas, não só para quem produz conteúdo, nesse lugar de entender qual é o limite onde você compartilha coisas que você não vai permitir com que as pessoas te firam nesse lugar, né? E isso é desafiador quando a gente fala num mundo em que a gente quer cuidar da saúde emocional e muitas pessoas nem sabem o caminho para isso. Mas a mesma pergunta, só que agora para Maria. Má, como é que foi para você encontrar esse limite? Eu vi que na primeira pergunta você já até falou um pouquinho sobre esse rebrand pensando em você. Eu acho que muitos limites foram estabelecidos e você teve até que treinar um pouco seu público, né? Agora eu não vou mostrar tantas coisas do que vocês querem. Mas conta pra gente como foi estipular esse limite. Qual é o seu limite? Então, eu compartilho muito do mesmo sentimento e percepção da Dora. Eu uso como termômetro, assim, que uma ferida aberta, não cicatrizada, não deve ser exposta ao sol. Então, eu só vou expor essa ferida ao sol quando ela se cicatrizar. Porque, caso contrário, eu não sei se eu vou conseguir bancar os comentários alheios, né, as percepções das pessoas. Poxa, já é tão difícil para mim, né? Se eu estou passando por uma coisa aqui pessoal, é tão difícil já essa questão, por que eu vou abrir isso ao público, sabe? Estando vulnerável, né? Para que outras pessoas possam opinar e tudo mais. Então, é uma escolha, assim, é um limite que eu coloquei para mim mesma, que isso nunca mais vai acontecer. Eu nunca mais vou monetizar ou tornar, né, de um conteúdo uma situação que é extremamente pessoal. E isso precisa, sim, ser falado, isso precisa, sim, ser questionado, né, para os outros influenciadores. Eu vejo muitas pessoas da nova era, né, de influenciadores, que está todo mundo zoado da cabeça. Na verdade, quem não está zoado da cabeça? Mas é por questões disso mesmo, sabe? Eles não estão conseguindo conseguir medir isso, eles não estão conseguindo. E isso é de extrema importância, é de extrema importância. Total. E esse lugar de não conseguir, né, olhar para isso, não só para influenciadores, mas para todo mundo. Desde talvez o período pandêmico, a gente começou a falar com mais frequência sobre os cuidados com a saúde emocional, num campo de senso comum, porque falar sobre saúde mental, acesso, democratização do sentir, isso já acontece há muito tempo no Brasil. Mas as pessoas, elas estão falando mais, não só na internet, mas no dia a dia, justamente porque está todo mundo no campo da dor. O Brasil é um dos países onde mais pessoas se declaram ser ansiosas e tem um grande dado dentro disso, que é, da mesma forma que a gente declara que nós somos ansiosos, no outro lado, a gente não tem o diagnóstico disso.
Então, muitas vezes a era que a gente vive hoje da internet faz com que as pessoas tenham acesso a questões emocionais que antes elas não tinham, que é saber sobre alguns sintomas, o que é ansiedade, o que é um transtorno de pânico ou algo do tipo, mas nunca levado para um consultório clínico ou para médicos multifuncionais que vão de fato diagnosticar. E isso é um problema. É um problema justamente porque a gente rompe com o cuidado e com o acesso, e acontece isso que a Maria falou, que vai ser a nossa próxima pergunta, que é ver não só influenciadores, mas pessoas que não estão bem da cabeça, num lugar de que ninguém está bem. A gente brinca com isso, né? Com o não estar bem da cabeça num senso comum, mas essa brincadeira, ela é verdade. E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês agora é que, além de falarmos de saúde mental na internet, de vocês proporcionarem um conteúdo e trazer isso, eu acho que saúde mental compete muito na era dos Crentos com a questão do autocuidado. A gente associa a saúde mental ao autocuidado muito fácil, por mais que ela é muitas outras coisas. Só que o autocuidado, ele nem sempre é comum para todos. E aí, eu sei, pelo que eu vi do conteúdo de vocês, que vocês conseguem falar sobre realizações da vida de vocês, né? Aquilo que é compartilhável. A gente falou do que não é compartilhável, que fere o nosso emocional. Mas agora eu queria saber de vocês o que traz a satisfação de você falar, cara, eu tô pronta agora para contar isso para os meus seguidores em formato de conteúdo autêntico e criativo e que te brilha os olhos. Porque a saúde mental a gente sempre fala no ponto da dor. Mas hoje eu queria que a gente pensasse aqui nesse painel. A gente está num feed com essa galera. O que faz você se motivar a construir um conteúdo com qualidade? Tirando a dor daquilo do que você não quer falar. Mas, Sá, eu adoro falar sobre essa esfera da minha vida porque me faz bem. Qual seria esse feed? O que teria nesse dump? O que vocês gostam de compartilhar e que te lembrem do seu propósito emocional? Quem começa? Ai, gente, no momento, eu gosto muito de compartilhar minha relação com a minha enteada. É muito engraçado, assim, porque eu nunca quis ter filho na minha vida, nunca quis ter filho. E aí caiu na minha vida uma adolescente. E não é que ela veio, normalmente, né? Tô casada com um cara que tem filho, normalmente vem de 15 em 15 dias, vem no final de semana, não. Ela mora em casa 100% do tempo. Então, eu meio que virei mãe, né? Não tem como. É mãe-drasta, eu chamo. E, cara, é muito doido, assim, definitivamente eu não quero mais ter filho. Já tenho uma. Mas eu adoro mostrar, porque ela quer muito aparecer, ela quer muito ser influenciadora. E ela gosta de cozinhar, ela quer ser cozinheira, ela quer ser tipo Masterchef. E agora a gente vai começar a fazer uma série de vídeos cozinhando. Então vai ser muito legal, assim, eu gosto muito. Obrigada, que lindo. Que fofa, adoro falando. Eu pensei, eu sou mãe de 2, né? E aí na hora eu fiz, vai ser muito clichê eu falar dos meus filhos. Aí eu falei, deixa a Dora começar. Fiquei aqui quietinha e ela falou de mãe. É isso, não tem jeito. E eu tenho 2 pequenos em casa que também, assim, quando assistem meu programa, eu falo, assistiu, teve o programa da mamãe hoje? Aí a minha filha fala assim, assisti, mas estou brava, queria o meu. Eu já passo por isso, não posso mais nem levar. Quando é ao vivo, eu já não levo, porque ela entra, pega o microfone, começa a falar 4 anos, gente. Então, não tem jeito, o que oxigena a minha vida são os meus 2 pequenos. Mas eu gosto muito, eu sou autora. Eu posso fazer meu jabazinho? Esse meu livro, eu falo muito de saúde mental, autoestima, amor próprio, eu adoro escrever. Então, um dos meus escapes é escrever. E eu trouxe 3 livros aqui, quem postar o painel e marcar, eu vou entregar o livro. Gente. Tem entrevistas muito legais com Leci Brandão, com Isabela Camargo, Cláudia Campolina, tem coisas muito legais aqui. Aí é só marcar meu Instagram, tá? A Vanessa Bellini. Vou descer, vou entregar e vou autografar. Quando você fez a introdução da pergunta, Sara, falando que a gente passa por tudo isso, nem sempre a gente quer compartilhar, né? E tá certo, não vou expor ao sol uma ferida que ainda está aberta. Eu passei por uma situação de muita dor na minha vida, todo mundo passa por uma, e eu comecei a escrever. Então, esse livro nasceu na época da pandemia, 2021, e aí eu transformei essa dor, né, em autoconhecimento. Eu virei uma entusiasta, uma curiosa para entender, e fui me formar, e fui estudar, trazendo recorte para a mulher, quando você disse da depressão, quando a gente faz o corte no Brasil,
Nós somos recorde mundial de depressão e ansiedade. Aí, quando faz o recorte de gênero, a mulher é mais da metade. Então, tem um porquê, né? A gente tem muita atribuição dentro da cabeça mesmo. E aí, disso virou o programa de TV, disso virou uma série na Amazon Prime, e aí virou um livro. Para a gente ver o quanto a gente precisa falar disso, né? O quanto é importante. Quando eu escrevi, eu não tinha noção que ia virar um programa que ia alcançar 108 países, que ia virar uma série, e que ia virar um livro, e que ia ganhar tanta vida, e que ainda tem uma cauda longa pela frente. Porque a gente precisa falar disso com os nossos, né? Com os amigos, tem que ser pauta das rodas. Obrigada. Mas é os filhos, viu? Não tem amei. jeito, é o Não, filho. É filho, é escrita, é leitura, é livro. Eu Filho, amei. escrita, meditação, drink com as amigas. Amiga terapia, né, gente? Que a terapia é bom, mas a amiga terapia, amor, ela faz muito bom melhor. também. É terapêutico também. Mas e você, Má, o que você compartilharia? Eu acho que mostrar o real, né, ele é muito rico. Então eu gosto de mostrar a minha realidade, nu e cru ali. Obviamente o que é pessoal eu guardo pra mim. Mas, pô, eu sou uma mulher eu sou noiva de uma outra mulher que é cantora sertaneja. Então eu mostro essa realidade também. Eu tenho uma cobra de estimação. Isso é muito diferente. Então, com certeza eu vou mostrar minha cobra de estimação também. Mostro os meus 2 vira-latas deficientes, né, que também é muito legal. Eu vejo assim, que todo conteúdo que eu puder plantar uma sementinha ali do bem, seja mostrando o meu relacionamento lésbico, ou até mostrando, né, gente, adotem animais, vira-latas, eu estou fazendo isso. Sempre, se eu puder colocar uma sementinha do bem ali, para mim sempre é bem-vindo. Que lindo. E assim, até para finalizar, eu gosto de falar que saúde mental é um assunto que a gente precisava de 2 horas. E a gente teve o desafio de conversar um pouquinho com vocês sobre. E eu fiz uma brincadeira com elas, que a gente separou esse painel, e eu vou guiá-los agora, em 3 coisas que acontecem quando a gente cuida da nossa saúde emocional. A gente começou com perguntas falando sobre o sentir. Elas trouxeram as reações da onde levou elas ao cuidado. E a gente finalizou agora falando sobre uma reação, mas uma reação positiva, o que elas gostam de postar. E a lição que eu queria que esse painel deixasse para vocês é que não tem como viver saúde mental sem lembrar que a gente vive uma ambivalência. No seu melhor momento, você vai estar passando por dor também. No seu pior momento, você vai ter coisas para agradecer. E, às vezes, o feed, a era do creator, faz a gente esquecer que não é o Instagram e o algoritmo que é um ponto de adaptação constante. A primeira inovação que faz com que a gente inove somos nós mesmos. E não tem como a gente ser tudo e, ao mesmo tempo, não ser nada. Então, não sei se vocês perceberam, até as meninas falaram no início sobre o sentir de uma forma muito bonita e pessoal. Trouxeram as reações que a gente passou, sim, por dor. E, no final, elas até estavam levantando da cadeira porque a gente estava falando daquilo que impulsiona elas. E o sentir, ela é essa experiência. A saúde emocional, ela é urgente, sim. Ela precisa de cuidado e ela precisa também de acesso. Mas eu preciso que vocês entendam que não tem ninguém mais importante na vida de cada um aqui que não seja você mesmo. Então, nesse pouco tempo, acho que a gente conseguiu transformar um sentir em narrativa, em contexto, graças a Dora Figueiredo, Maria Ventura e Vanessa Bellini. Obrigada, gente. Que lindas, obrigada. Vocês querem se despedir? Eu acho que vale, né? Por favor. Claro, vale. Deem um tchauzinho, uma mensagem no Instagram. Alguém quer falar alguma coisa, um projeto ou não? Eu só queria falar para vocês que não se comparem tanto. Ótimo. Porque, como eu falei para vocês, as pessoas não querem mostrar o que é real. O real pode parecer que existe, mas não. Nem a sua amiga mais próxima você sabe exatamente o que está passando na vida dela. Então, o real não vende. As pessoas falam que vende, mas não vende. O real não vende, o real não engaja. Ele pode até engajar um pouquinho, mas o que engaja mesmo é o padrão, é o que todo mundo quer ver, é a riqueza, é a branquitude, é a heteronormatividade. Então, se você é um pouco diferente, cara, não se compara, de verdade, isso não faz bem. Muito bem. Esse painel aqui eu podia ficar horas com vocês. Aliás, a gente podia tomar um café aqui e continuar essa conversa. A minha mensagem é: não negocie o inegociável. Sua vida é inegociável.
ela é única, você é única, se priorize, sempre faça a pergunta, essa atitude me aproxima ou me afasta do meu sonho, de quem eu sou, do meu propósito, né? Lembre-se de que você é única, então sempre você em primeiro lugar, se ama em primeiro lugar, se escolha em primeiro lugar, e quando a gente está seguro, ninguém segura uma pessoa segura, um homem seguro, uma mulher segura, um creator seguro, tá? Me sigam nas redes, a Vanessa Bellini. Eu vou dar esses 3 livros aqui, autografados. Já fez o post? Maravilhosa, isso mesmo. Faz o post, me marca e me encontra ali, tá bom? Beijo, obrigada, gente. Eu acho que o recado que eu tenho para dar é que você saiba diferenciar aquilo que vem de você e aquilo que você apenas viu na internet. Por exemplo, o meu sonho é ter um Labubu. Por quê? Realmente o seu sonho é ter um Labubu? Essa é a sua prioridade ou você apenas viu a Virgínia Fonseca tendo um Labubu? Então saiba quais sonhos e propósitos vêm da sua essência, vêm de você e o que vem da internet. Esse é um grande X da questão para mim. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada.